E a gente vai falar hoje um pouco sobre as mudanças que têm acontecido na sociedade para se estabelecer relacionamentos, como, por exemplo, os cuidados que se precisa ter no uso de aplicativos que facilitam o encontro das pessoas, encontrar as pessoas no mundo. Hoje a gente pensa dessa forma, mas isso não quer dizer que o uso desses aplicativos, cada vez mais frequentes na sociedade, que isso não traga preocupações, que isso não tenha efeitos na saúde emocional, na autoestima, inclusive cuidados mesmo de segurança que precisam ter. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje e quais são os cuidados quando se usa esse tipo de aplicativo. Até porque há sentimentos, há emoções que estão relacionadas ao conviver e não apenas a estar num relacionamento ou por aplicativo ou presencial. Por exemplo, frustração, expectativa, o medo de não ser correspondido, tudo isso acontece no mundo físico e no mundo virtual. Agora, esse comportamento de estar cada vez mais no virtual pode expor as pessoas que muitas vezes se acham protegidas, estão atrás das telas, então estão ali mais seguras. Será? A gente vai pensar mais sobre isso no Viver é Melhor de hoje. Você que nos assiste, tem alguma pergunta? Tem alguma experiência para compartilhar? Você que nos assiste talvez veja jovens usando esses aplicativos, tem receio. O que será que a gente pode falar para eles, conversar com eles, para alertá-los sobre como devem ser os cuidados no uso desses aplicativos? A gente vai falar sobre esse tema hoje aqui no Viver é Melhor. Já que estamos pedindo a sua colaboração, anote aí o nosso WhatsApp 99801-1242, código de acesso 11. E é assim que a gente começa mais um programa, entendendo sempre aqui na Boa Vontade TV, essa é a forma como a gente trabalha o tema de saúde, pensa, busca informação, que é saúde com espiritualidade ecumênica, então sempre olhando de forma integral para a pessoa. Falar sobre sentimentos, falar sobre relacionamento, é falar sobre saúde também. E a gente precisa olhar para esse tema dessa forma corajosa, honesta, de procurar entender os assuntos e procurar soluções que cuidem melhor das pessoas. Porque quando alguém sofre, sofre o todo. Não sofre só um corpo, não sofre só uma mente. Sofre uma pessoa, espírito, corpo, mente, a família sofre junto, a sociedade se impacta com isso. Então nós vamos hoje olhar para esse tema, buscando também soluções para ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas dores e também com as suas alegrias. E a gente recebe agora a nossa convidada do dia, que vai responder essas perguntas. Conosco a doutora Marcela Bianca, neuropsicóloga. Por favor, Marcela, seja bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada por estar aqui. Por favor, seja bem-vinda ao nosso programa. A nossa convidada vai trazer para a gente hoje o olhar da saúde para esse assunto. A saúde também estuda relacionamento, então a gente percebe como todos os assuntos têm a ver com a nossa saúde também. A Marcela é neuropsicóloga, é fundadora do Instituto do Cérebro Marcela Bianca e do Instituto Social 20. É mestre em gerontologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, pós-graduada em neuropsicologia pelo Instituto de Doenças Neurológicas de São Paulo, do Hospital Beneficência Portuguesa, membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. E eu já vou perguntar logo da sua especialização em neuropsicologia. Os relacionamentos amorosos interferem no nosso comportamento, na forma como o nosso cérebro funciona? Uma pessoa apaixonada, uma pessoa em desilusão amorosa, uma pessoa que está nessa expectativa, tudo isso mexe mesmo com a gente, né, Marcela? Sim, com certeza. As emoções, elas estão associadas ao sistema límbico, que é o sistema onde está associado às emoções, onde a gente está presente também as memórias. Então, se a gente tem um bom impacto de algo positivo ou até mesmo negativo, é nessa região que a gente armazena as informações. Então, por isso que as pessoas às vezes falam, eu sofri de amor, foi difícil esquecer, porque tem essa relação fortemente. A memória está junto com o sofrimento. Exatamente. Essa procura pelos relacionamentos, ou pelo menos pelo início deles, ou muitas vezes por relacionamentos apenas virtuais, isso demonstra uma certa dificuldade que as pessoas estão tendo, ou pode se transformar numa dificuldade de estabelecer relações físicas mesmo, de estabelecer vínculos, porque é muito diferente. Eu já, assim, imagino as pessoas mais velhas que eu, para mim já é diferente pensar dessa forma nos relacionamentos começando assim. O que está mudando na nossa sociedade? E isso pode ser demonstração dessa dificuldade de estabelecer vínculo entre as pessoas? Também. Mas o importante, Camila, é que eu estava hoje almoçando, aí sentou um grupo de pessoas do meu lado e falaram assim, nossa, mas 24 horas ficou muito pouco para o meu tempo, para fazer o que eu preciso. Então essa relação de tempo
ela tem algo assim, tipo, na correria, tá sempre as pessoas buscando alcançar um objetivo, alcançar um objetivo, trabalho, estudo, família, multitarefas, e faz com que as pessoas estão tendo mais dificuldade de ter o tempo para, por exemplo, sair, conhecer as pessoas, e acabam fazendo o quê? Utilizando as mídias para ter o contato. Porque muitas vezes elas querem alguém, às vezes, só para conversar, não necessariamente para manter uma relação física, sabe? Então a gente precisa entender que o contato com os aplicativos de relacionamento não é somente para quem busca um relacionamento, mas talvez para quem já virou para ter companhia, para conversar, para fazer amizades, inclusive. Exatamente. Para achar pessoas que tenham o mesmo interesse, os mesmos objetivos, né? Tem gente que busca, sim, relacionamentos sérios. Tem gente que busca alguma situação de momento, mas tem gente que está ali realmente para manter um papo. E eu sempre digo, tem gente que fala, eu não tenho tempo para sair ou fazer alguma coisa. Eu falo, será que se tivesse um tempinho mesmo, iria? Ou é que a pessoa está usando o tempo para falar que não tem tempo, sabe? Essa questão da correria. Então, eu acho que a gente precisa olhar muito para isso. E aí já vem até um alerta, porque a Marcela está falando, tem gente que procura amizade, gente que procura relacionamento, e a questão é essa, você saber identificar essas pessoas, porque cada um vai com uma expectativa muitas vezes. Então, a gente vê que o que acontece no mundo físico se transfere para o mundo virtual. É a vida da mesma forma, só que de um outro jeito, porque às vezes acontece, uma pessoa gosta de outra e não é correspondida. Ou não, é só amizade, quando vem aquela, não, somos só amigos, não tem mais nada. Então, essas dificuldades, muitas vezes, do relacionamento do cotidiano, elas se transportam para as redes sociais. Agora, uma pergunta honesta, sincera. É saudável esse tipo de relação de rede social assim? Porque às vezes eu vejo muito assim, na época da pandemia, a gente falava muito como fazia falta. O estar fisicamente com as pessoas, no mesmo lugar, olhar no olho para conversar, para interpretar as emoções, para a gente... Porque a tela ajuda, mas fazia falta. E aí eu pergunto, uma relação assim pode ser saudável? De todos os tipos, de amizade, um relacionamento amoroso especialmente? Sim, a questão social, ela é importante na vida de qualquer pessoa. Claro que o contato físico, de rir, conversar, é muito importante. Mas não é porque está nas mídias, na tela, na tecnologia, que isso deixa de existir. A gente tem que entender que é importante ter esse contato social, virtual, mas não é a única saída de falar, nossa, não, ou você tem um contato físico ou não tem. Não, faz bem à saúde você conversar, trocar informações, mas desde que não fique muito tempo nas mídias sociais ali, no telefone, no celular, deixando de viver o momento para estar ali conversando com o que é virtual. Então, isso é um alerta para a saúde mental que eu sempre falo. Então, vamos deixar esse alerta bem claro. No momento em que o convívio social online é o resumo de todo o meu convívio social, está errado. E a gente precisa equilibrar, tudo na vida é um equilíbrio. Equilibra, dosar o tempo com as pessoas fisicamente, com as pessoas de forma virtual e entender que não é só o momento virtual que a gente precisa para socializar. A gente precisa ter alguns ambientes de descontração, sair do ambiente de casa, do trabalho, para dar aquela risada. O nosso cérebro agradece, né? Então, tem que dosar. E o primeiro ponto é quando entrar nessas redes, né, tem que saber qual que é o objetivo. Então, o seu objetivo é um relacionamento sério, é um relacionamento momentâneo, é uma amizade ou uma conversa, porque muitas vezes a gente não sabe muito os limites, as pessoas, vamos ver o que dá. E acaba aceitando o que não é o que elas estavam esperando e acaba se frustrando. Entra na frustração do tipo, eu conheci a pessoa, ele não quer um relacionamento sério, mas eu quero. Mas quem sabe muda. Cuidado com essa questão de, vou esperar alguém mudar para poder fazer... aceitar toda essa situação. Então, tem que ter um equilíbrio, sem sombra de dúvida. E você até me fez pensar uma outra discussão, que é assim, na rede social, a gente fala o que a gente quer sobre a gente. Você falou, a pessoa quer isso, vamos ver, de repente ela me conhece, se apaixona por mim, e aí muda de ideia, né? A gente fica, muitas vezes, com essa expectativa. E aí eu pensei, quantas pessoas acabam mudando o que elas são,
E aí isso vai de todos os sentidos. Postam fotos com filtro, ou até pessoas que usam fotos que não são delas mesmas, que falam características ou comportamentos que não são, para que elas se tornem, entre aspas, mais agradáveis, que tenham mais chances de serem interessantes. E o impacto disso para a autoestima, para a personalidade, para tudo na vida da pessoa é muito alto. Porque Sim. a gente criar um relacionamento com base, em primeiro lugar, no que não é verdade, tanto que até fazer aquelas brincadeiras, a pessoa na foto da rede social e a pessoa na vida real. A pessoa na vida real é real, gente, então não adianta a gente ir com aquela expectativa. Isso está mudando um pouco a nossa percepção de como conhecer as pessoas, do que é importante? Sim, está fazendo com que as pessoas olhem mais o físico do que o conteúdo, como dizem, né? Você vai olhar o produto pela aparência e não necessariamente pelo que tem dentro. Então, assim, o problema da tecnologia é realmente isso. A pessoa pode falar o que quiser e não necessariamente ser a realidade. Então, por isso que é importante ter os momentos sociais que têm a presença física, para você não ficar só naquela questão que pode ser, muitas coisas pode ser fantasia. Nem tudo que está ali na internet é real. Então, a gente precisa entender muito bem esse limiar de onde, até onde cada um pode ir. Então, eu tenho meus limites. Então, identificar que eu tenho meus limites, eu sei o que eu busco com essas mídias, aí você vai fazendo essa trajetória. Mas o mais importante é o que você espera. Espera e cuidado com a expectativa, porque a expectativa frustra. E eu vou dizer, o maior problema da saúde mental hoje, e relacionada aos aplicativos de relacionamento, é da expectativa que as pessoas criam em situações que muitas vezes não é real. E aí a gente pensa de como todos esses processos vão só reforçando isso, porque aí vem a expectativa da pessoa, quando entra, que ela quer conhecer ali a pessoa perfeita, e a gente bem sabe que não existe ninguém perfeito no mundo, então, mas pelo menos de afinidades, mas aí fica esperando ter o famoso match, né? Quando encontrei alguém que é interessante, mas aí não acontece, ou quando tem muitos processos que vão reforçando essa expectativa e essa frustração e essa ansiedade. Quando a gente pensa nisso, por exemplo, num jovem que ainda nem tem toda essa experiência de vida, a gente fala de uma geração hoje muito ansiosa. Muito. É difícil para eles de lidar com toda essa expectativa e esse sofrimento e essa frustração? Sim, porque o que falta no jovem é que às vezes precisa ser melhor elaborado, mas não só no jovem, em muitas pessoas que ainda estão um pouco precisando o autoconhecimento. Então, quando a pessoa sabe o que ela quer, o que ela gosta, quais são seus princípios e seus fundamentos, isso pode acontecer qualquer coisa que não balança. Mas se a pessoa está fragilizada com ela mesma, em relação do que eu sou, do que eu quero, ela se deixa levar muito pela opinião dos outros. Então, a partir do momento que não tem o match, a partir do momento que a pessoa não responde, ela fala, nossa, o problema sou eu. Gente, e não necessariamente. Ninguém se interessa por mim. Exato. Não sou bobo o suficiente. Aí mexe aonde? Na autoestima. Na autoestima. Porque a base de tudo é o autoconhecimento. É saber que, olha, eu sou desse jeito, os meus limites são esses e eu busco isso. E a partir do momento do que encontrar, aquilo vai vendo se está de acordo ou não. Mas como as relações ocorrem nos aplicativos não quer dizer que é um problema nessa pessoa propriamente dito, sabe? Então, a gente tem que olhar muito essa questão individual, que quem está fragilizado emocionalmente é um perigo muito grande. E aí a gente vê até a importância da família, de tentar colaborar para que esse jovem tenha essa autoestima. Porque a autoestima, a gente sempre fala, não é olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou maravilhosa. Isso não é autoestima. A autoestima é, inclusive, essa coragem de dizer, eu sou assim, eu não vou postar uma foto falsa para parecer mais bonita ou para parecer mais magra ou fingir nada. Eu sou desse jeito, então é assim que alguém vai ter que olhar para mim. Então, tudo isso é autoestima. As famílias podem colaborar, porque é uma fase em que parece que há um distanciamento muito grande. Mas qual é o papel das famílias nesse momento, na construção da autoestima de um jovem, para que ele se proteja e chegue mais forte? Olha, isso começa na infância. A questão da criança se sentir protegido.
Porque a partir do momento que a criança, ela começa ali nos primeiros 2 anos de vida, que a gente está na fase de desenvolvimento, que ela se sente a mais abandonada ou sente que não tem aquela questão do afeto dos pais ali, principalmente a questão do afeto materno, que a gente sabe que tem um elo maior aí, essa criança ela já vai crescer com uma fragilidade emocional, porque ela, de base, ela não sentiu isso. E aí, tudo bem, tive alguma situação no momento lá e não consegui dar esse suporte para o meu filho, mantenha isso, que independente de qualquer situação ao redor, que ali dentro de casa, os pais são a base, o alicerce para tudo isso, entendeu? Eu acho que isso é o ponto mais importante de identificar, olha, se você está identificando que seu filho está tendo alguma dificuldade ou alguém próximo, dá esse suporte de, olha, pode acontecer o que for à sua volta, que você pode conversar com a gente, que você pode contar com a gente, desabafar, ou até mesmo nos pedir ajuda para procurar um profissional. Se o filho não acha que é o suficiente, nem para os pais dele. Exato. Nem minha mãe acha que eu sou bom o suficiente, que eu sou amável o suficiente, imagina para a sociedade. E a gente entra na questão de relacionamento tóxico, quando entra, é quando você sabe que você quer alguma coisa que aquela pessoa não quer, mas você aceita, porque você não confia no seu potencial. E isso vai lá de base. Às vezes eu não senti o amor do meu pai, ou não senti o amor da minha mãe, e aí eu acabo sentindo todo esse sentimento e eu transfiro para os outros relacionamentos. Aí é um perigo. Para ser patológico e abusivo, bem próximo. E aí a gente às vezes olha, especialmente quando os pais olham para os filhos, que de repente usam esses aplicativos, a gente tem muito receio dos golpes, há casos mesmo de crimes que foram cometidos em encontros marcados, violência. A gente sempre pensa em todas essas questões, mas a gente não se dá conta de que a prevenção disso não é só alertar o filho, fica de olho. A prevenção é esse fortalecimento da autoestima, do vínculo, de saber que existe essa amizade de pai e filho, que é diferente, mas essa confiança. Porque a gente só quer alertar, mas a gente esquece do nosso papel de ser esse conforto, né? De ser essa casa para os filhos. Porque quando eles sofrerem, eles vão ter que ter para onde voltar. Camila, quando você fala, eu sou muito aberta na questão que eu falo que a saúde mental está muito conectada à questão da espiritualidade. Quando as pessoas entendem a importância de trazer isso, né? Nós estamos aqui na TV que fala muito dessa questão da espiritualidade, da religião, trazer a questão da família, desse conforto, de sentir pertencente àquele momento, porque todas as divergências que acontecerem no meio, ela vai saber assim, eu tenho aonde me confortar, eu tenho onde me fortalecer, eu tenho onde crescer. E isso anda assim, unido. E até no fato da gente usar a espiritualidade, aí cada família tem, assim, inclusive, o seu caminho, a sua tradição religiosa, para mostrar assim, você é mais do que a beleza. Claro. De dizer para o jovem, você não depende da beleza para ser interessante, não depende do peso, não depende só do seu currículo para ser interessante. Da gente fortalecer os valores, e isso não é só para jovem. A gente olha para hoje os adultos, inclusive os idosos que também estão tendo relacionamentos cada vez por mais tempo, estão vivendo mais, com mais qualidade de vida. Esse fortalecimento do quem eu sou, do que eu sou capaz, quais são as minhas qualidades, ajuda a gente a lidar com as questões, as complicações dos relacionamentos, tanto físico, né, tanto no dia a dia quanto nos aplicativos, né? Sim, com certeza. Então, essa é a base. A questão física, ela é um alicerce. É mente, corpo e espírito. Então, como que está a mente? Como que as pessoas estão cuidando disso? Então, começa muito nessa questão espiritual, essa questão da mente, da pessoa consigo mesmo. E depois, todo o processo é de dentro para fora. Aí, quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente dá certo. Pode ser em aplicativo, pode ser presencial, em qualquer situação. Quando a gente está super bem, a gente tem essa energia boa que tende a relacionar com pessoas da mesma energia. Então, a gente precisa entender que vem muito de dentro para fora. Que às vezes, quando a gente culpa muito o outro, é algo assim, alerta, olhe o que te incomoda no outro, que você precisa aprender algo para si mesmo. E aí a gente vê esse alerta importante, porque muitas vezes a pessoa fala, não, é porque eu não achei a pessoa certa. E aí vai procurar no aplicativo no mundo todo, como se esse fosse o problema. E na verdade, talvez esteja procurando a coisa errada. Não é que a pessoa não é certa, está procurando suprir carências, está procurando essa relação de falta de confiança em si, então aceita qualquer tipo de relacionamento. E aí a gente vê que o aplicativo em si não é o problema.
mas é a forma como as pessoas estão procurando estabelecer relações. Agora, muitas vezes isso dá doença, isso prejudica e cria traumas, inclusive. Quantas pessoas têm dificuldade de estabelecer relacionamentos ao longo da vida por causa dos sofrimentos gerados com essas desilusões? Como reconhecer quando é hora de pedir ajuda, por exemplo, de um psicólogo ou de alguém que vai ajudar a refletir sobre esses pontos? Porque às vezes o amigo fala, a família alerta, mas muitas vezes um profissional é necessário para ajudar a pessoa a identificar, olha, eu estou dependendo demais de um aplicativo, eu não consigo mais me relacionar com as pessoas, é só pelo celular, ou estou sofrendo demais. Quais são os sinais de que não está saudável? Tudo que é patológico, ele está associado ao impacto que causa no dia a dia. Nós podemos pensar, às vezes a qualidade do sono não está bem, porque a cabeça não para, a alimentação também não está adequada, o corpo está sentindo, o corpo começa a reagir, que a gente começa a sentir dores e tudo mais. Então, assim, quando tem um impacto no dia a dia, que, eu sou ansioso, não, a ansiedade não é normal. Então, impactou no dia a dia, a gente precisa entender uma coisa. Na vida, ou a gente acerta ou a gente aprende. Se a pessoa entende que o erro é um aprendizado, isso daí é assim, olha, não deu certo com esse relacionamento, o que eu preciso aprender com esse relacionamento para o próximo não fazer a mesma coisa. E a gente está no aprendizado constante. As pessoas acham que as coisas às vezes vêm muito pronta. Não, a gente precisa se moldar, a gente é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada constantemente e para estar sempre aprimorando, melhorando. Então, o objetivo é, impactou na vida, tá vendo que às vezes o rendimento no trabalho caiu, as relações dentro de casa com família, com amigos, algo não tá do jeito que era, é um alerta, olhe para isso, aí peça ajuda ou busque um profissional para poder realmente entender que esse aprendizado é importante. Mas como que eu vou começar a entender que esse aprendizado, por que lado, quais as facetas? Porque é difícil aceitar do tipo assim, nossa, eu não fui aceito, ou não deu certo, não foi da onde eu queria. Mas é primordial, é um aprendizado. E isso para uma pessoa que está saudável, que está bem, é um impacto. Sim. Agora, quando uma pessoa que já está fragilizada se expõe a esse ambiente, a gente não pode esquecer que muitas vezes as redes sociais são negativas. Há comentários, a gente discute muito hoje isso, como as pessoas fazem comentários sem se preocupar com os sentimentos dos outros, despejam ódio, raiva, julgamento, falam o que bem entendem sem conhecer as pessoas. O dano para quem já está fragilizado é maior. Então as pessoas têm que saber também se proteger e entender que tem que tomar um cuidado. Eu acho que o problema não é a tecnologia, não é as mídias sociais, o problema é como a pessoa que está usando essa tecnologia. Porque se ela estiver muito bem com ela mesma, é outro cenário. Então, a gente tem que entender que começa lá atrás. Autoconhecimento é a base de fortalecer. Quando a pessoa está fortalecida internamente, espiritualmente, a gente consegue ter uma boa relação social, ter uma boa qualidade de saúde física como um todo, porque aí o que a mente está bem com ela mesma, o corpo reage assim lindamente, né? E aí a gente faz essa reflexão que, na verdade, é uma conversa sobre o uso de aplicativos, mas acabou se tornando uma reflexão sobre relacionamentos mesmo, sobre as formas como as pessoas procuram lidar com esse assunto. Há muitas questões para a gente conversar e não falar sobre elas só adoece mais as pessoas, só dificulta mais. Então, que a gente converse sobre isso dentro de casa, com os amigos, que a gente procure falar mais sobre esses temas sem julgamentos, sem ficar dando sermão. Pai, a gente sempre fala isso, né? Pai e mãe, a gente sempre vem com aquela lição, mas de ouvir, de conversar com as pessoas e assim a gente vai se fortalecendo para lidar melhor com esse tema que é tão importante para a vida. Marcela, muito obrigada por vir colaborar com a nossa reflexão. Seja sempre bem-vinda ao Viver é Melhor. Muito obrigada. Nós agradecemos a Marcela Bianca, que é neuropsicóloga, psicóloga, mestre em gerontologia pela PUC São Paulo, doutorando em neurologia do comportamento pela Unifesp, pós-graduada em neuropsicologia pelo Instituto de Doenças Neurológicas de São Paulo, do Hospital Beneficência Portuguesa, membro da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, fundadora do Instituto do Cérebro Marcela Bianca e do Instituto Social 20. Nossa convidada hoje, seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Marcela, muito obrigada. Obrigada a você.